Olá, bem-vindos, paz a todos. Mais uma vez aqui para falarmos sobre a igreja e a grande tribulação. Aqui está uma imagem da cidade, de Sardes, uma das 7 cidades onde tinham a igreja, o povo de Deus estava lá naquele momento, onde foi enviada as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, que estão hoje na Turquia. As 7 cidades são hoje onde fica a Turquia moderna. A ordem para a igreja é vigiai. Vamos ver aqui o que Apocalipse 3 vai falar. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante. Olha a ordem de Deus, de Jesus, para a igreja de Sardes: sê vigilante. E confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, irmãos, essa informação para a igreja de Sardes era tanto para a igreja da época, que João escreveu, quanto para a igreja futura, para a nossa igreja, tanto para hoje também vigiar, mas muito mais se referindo ao tempo do fim, porque está informando aqui, a ti virei como ladrão, que a Bíblia vai nos informar que o dia do Senhor, aqui no outro versículo, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus está fazendo a ligação daquilo que ele já tinha falado aos discípulos lá atrás. E agora ele está novamente revelando a João. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Na verdade, aqui não foi nem o próprio Jesus que falou, foi o apóstolo Paulo que falou com a igreja de Tessalônica, que o dia do Senhor viria como um ladrão para aquele que não está na luz, para aquele que não está vigilante. Então a ordem é vigiai. Então para que o apóstolo Paulo escreve e Jesus revela também no Apocalipse a João que a igreja precisa vigiar se a igreja não estará na grande tribulação? Para que precisa vigiar em relação ao dia do Senhor que virá como um ladrão, se a igreja não estará aqui? Para que vigiar? Entendeu, irmãos? A informação é que a igreja, porque a igreja estará aqui durante a grande tribulação. Por isso que precisamos vigiar, porque aquele tempo será terrível, terrível. Um tempo o qual nunca houve e nem haverá. Então a ordem do Senhor é vigiai, porque para nós, igual está aqui, para vós, irmãos, já não estáis em trevas, porque temos a luz da palavra. Então, para quem estiver ligado na palavra, ficará mais fácil identificar o anticristo, identificar as suas manobras. O faraó e o anticristo. Antes do dia da libertação, o povo hebreu, que estava cativo no Egito, sofreu mais ainda na mão de Faraó, mas foi livre das pragas de Deus. Assim será com o anticristo. Faraó aumentou seus trabalhos e dores. Vejam aqui: ide vós mesmos e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Mas as pragas vindas de Deus só atingiram os egípcios. Viram que prestes à libertação do povo, o faraó apertou mais ainda o povo. Porque é assim que acontece quando a gente está para receber uma grande bênção do Senhor, o inimigo nos aperta mais ainda. Foi assim com o povo quando estava prestes a sair do Egito. E assim será quando o povo de Deus daquele tempo da grande tribulação estiver para receber a grande libertação, que será a libertação eterna. Dali por diante é reino milenar e eternidade. Não tem mais volta, não tem mais sofrimento.
Então, até aquele último momento é onde Satanás vai usar das suas maiores artimanhas para convencer o povo a abandonar a Deus. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Palavras de Moisés para o faraó. Então ele viu que Deus fez separação, mesmo o povo estando no Egito. Deus não precisou tirar o povo do Egito para protegê-lo em meio àquela tribulação que o povo passou lá com o faraó. Deus não precisou tirar o povo do Egito, simplesmente o protegeu em meio àquela circunstância tão difícil, tão pesada que foi imposta pelo faraó. Assim fará novamente com o seu povo. O anticristo causará dor ao povo santo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Olha o que a palavra diz. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Mas as pragas vindas de Deus só atingirá os ímpios. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, Apocalipse 16, 10 e 11. Então, as pragas vindas de Deus atingirá somente aqueles que estão no reino de Satanás, no reino do anticristo, no reino da besta. Esses serão atingidos, mas o povo de Deus não será atingido pelas pragas das taças do Senhor. Mas, por outro lado, sofrerá a perseguição do anticristo, sofrerá o grande dano, a guerra que o anticristo vai fazer ao povo de Deus, e vencê-los. Vencê-los porque muitos serão mortos, mas na sua carne somente, seu corpo somente, porque a sua alma estará guardada em Deus, a sua alma estará protegida, né? É o que podemos entender naquele versículo, que nenhum fio da sua cabeça será atingido, cairá. Como entender que nenhum fio da cabeça cairá se estarão perdendo seus pescoços? Hoje mesmo tem irmãos nossos perdendo suas cabeças lá no Oriente Médio. Irmãos do passado perderam, e a Bíblia diz em Apocalipse 20 que na grande tribulação nossos irmãos serão degolados, né? Se for no nosso tempo, pode ser um de nós. Como entender isso? É porque o poder de Deus estará guardando a nossa alma. A nossa carne, o nosso corpo poderá sofrer os danos do anticristo, como lá no Egito sofreram mais penas, mas a sua alma estará garantida nas mãos do Senhor. No Êxodo, o povo saiu para o deserto. No Apocalipse, novamente o povo fugirá para o deserto. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias são 3 anos e meio. Faz uma referência aqui aos últimos 3 anos e meio da grande tribulação de 7 anos. Na verdade, a grande tribulação começa nesses 3 anos e meio para frente, que é quando o anticristo quebra o pacto, né? Mas os 3 primeiros anos e meio também são contados como a grande tribulação de 7 anos. Porém, piora muito quando a libertação do povo estiver chegando à sua hora, né? Satanás, na pessoa do anticristo, quebrará o pacto com o povo de Deus, e ali ele se revelará, o anticristo, o inimigo do povo de Deus. E aí Deus estará mais uma vez protegendo o seu povo, protegendo a alma do seu povo, e às vezes também o corpo, porque a Bíblia diz que há alguns que para o cativeiro irão para o cativeiro, outros para a espada, e outros ficarão na cidade. Essa é a informação da palavra do Senhor. Profeta Ananias versus profeta Jeremias. Esses dois estavam profetizando coisas contrárias lá
no tempo do Antigo Testamento. Ananias era um falso profeta que profetizava aquilo que o rei e o povo gostaria de ouvir, e Jeremias aquilo que realmente Deus queria falar para o povo. Vejamos, Ananias: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Ele dizendo que o próprio Deus estava usando ele para dizer que o Deus de Israel estava quebrando o jugo do rei de Babilônia. Mas olha o que o verdadeiro profeta de Deus falava para o rei. O profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. O Jeremias estava informando: aquele que profetizar de paz, tá beleza, quando a paz vier, né, será conhecido realmente como aquele que Deus enviou. Mas se a paz realmente vier, aí Jeremias normalmente fala: portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, falando para o profeta Ananias, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E olha o resultado: e morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Aí um parênteses meu: 2 meses depois do que ele havia profetizado falsamente. Mas todos ficaram a favor e gostando do que o profeta Ananias falou, né? Falar o que o povo quer ouvir ou o que precisa ouvir. Aquele que fala o que o povo quer ouvir fica bem visto pelo povo, mas a verdade de Deus prevalece sempre, mesmo que não seja boa de se ouvir. Irmãos, muitos têm informado que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é bom de se ouvir. Até eu gostaria que isso fosse uma realidade, porque eu não sou sadomasoquista, não quero sofrimento para mim nem para minha família, nem para a igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz coisas contrárias. Os discípulos também passaram por grandes sofrimentos que para eles foi a maior tribulação da vida deles. Morreram degolados, morreram esfolados vivos, morreram à flecha, morreram das formas mais horrendas, na boca de leões, né? E por que nós, hoje o povo de Deus está morrendo assim lá no Oriente Médio? E por que nós do Ocidente pregamos isso? Porque não passamos por situações adversas tão grandes que esse povo passa para que a sua fé seja fortalecida. Porque a palavra de Deus, como está escrito aqui, a verdade de Deus prevalece sempre. E a verdade é que todo o seu povo já passou por grandes problemas, mas Deus segurou a sua alma. Então, mais uma vez, o povo de Deus passará por um momento difícil antes da sua grande tribulação, da sua grande libertação, passará por um momento de grande tribulação, que foi sempre assim, que é o modo em que Deus age para que o seu nome seja soberanamente engrandecido, né? Quando tiver no momento final para o povo ser realmente consumido da terra, Jesus vem e resgata o seu povo e destrói o inimigo. É assim que ele fez com Faraó. Quando estavam à beira do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo entrar e destruiu logo em seguida Faraó, no mesmo dia. Assim foi com Ló, na cidade de Sodoma. O anjo teve que agarrar na mão de Ló. Um anjo estava materializado. Ele teve que agarrar na mão de Ló e puxar da cidade de Sodoma. Porque ele disse: vamos rápido, que eu não posso fazer, já está chegando o dia. Eu não posso destruir a cidade enquanto vocês estiverem aqui. E foi no mesmo dia. Vai ler o texto. Leiam lá o texto de Gênesis. No mesmo dia que Ló saiu, fogo caiu sobre a cidade. Não é a mesma coisa. A Bíblia informa: no dia em que Noé entrou na arca, as águas do dilúvio desabaram sobre a terra e consumiu a todos. É assim que Deus faz. Deixa chegar até o ponto final para que o seu nome seja glorificado, né? E aí ele resgata o seu povo, porque ele tem todo o controle na sua mão, e destrói o inimigo. Então, irmãos, que Deus possa abençoar mais uma vez, trazendo mais uma luz da palavra de Deus sobre esse assunto tão, né,
tão debatido aí no nosso meio, porém eu espero ter ajudado, colocado mais uma informação aí para os irmãos, e peço aos irmãos que compartilhem, né, que vá dando seus comentários, curtindo aí a nossa página, né, nosso canal no YouTube, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer da palavra do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo possa confortar e revelar mais daquilo que eu não pude fazer. Amém. Deus os abençoe.